Olá, meus amigos, muito boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui contigo para iniciarmos a nossa série de estudos bíblicos. E hoje, para começar, temos um tema muito interessante em que intitulamos de A Carta de Deus à Humanidade. Ok? Muito bem. E nesse estudo poderiam surgir perguntas como: ela é a palavra de Deus ou ela é a palavra do homem? A Bíblia já existia no começo do mundo? Mais uma pergunta interessante que pretendemos responder. Temos também o que fazer para entender a Bíblia, né? Quais os passos a ser tomados para compreender a palavra de Deus. Para que serve a Bíblia? São coisas que nós vamos descobrir esta noite e você, tenha certeza, ao final, compreenderá quanto é importante a palavra de Deus no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm muitas dúvidas e precisam tirá-las, e nós temos que ajudá-las a compreender a palavra do Senhor, ok? No livro de Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 9, vamos ver aí, capítulo 3, versículo 9 de Gênesis, é um texto muito interessante que diz aqui: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Aonde estás? Muito bem, interessante, né? Me parece, esse versículo me dá a entender que Deus, ele talvez não soubesse onde está Adão. E ele diz: Adão, aonde você está? Será que Deus, na verdade, não sabia onde Adão estava? Claro que Deus sabia, né? Mas Deus, ele queria manter um diálogo com Adão naquele dia, como fazia sempre, né? Ao final do dia, Deus vinha para conversar com Adão, para saber como foi o seu dia, ao lado da sua esposa amada. Então Deus era muito interessado na vida de Adão, e Ele é interessado na nossa vida. E Deus quer fazer um diálogo com você todos os dias. Você é convidado todos os dias para manter um diálogo com Deus, né? Então, Deus, percebendo que não achava Adão, então essa pergunta aí: aonde você está, Adão? Certo? Então nós vemos que no princípio Deus falava com o homem face a face, como você conversa com seu colega de trabalho, de faculdade, como você conversa aí com o seu cônjuge, como você conversa com seus filhos. Deus também conversava com Adão face a face, ok? Um outro versículo muito interessante está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Então veja bem, Deus a princípio conversava com Adão face a face, e agora nós vemos então que Adão perdeu esse contato. Por causa de quê? Por causa da entrada do pecado. Então o pecado, ele é uma ruptura entre o homem e Deus. Ele é um obstáculo entre o homem e Deus, ok? E nós vamos ver no decorrer desses temas o que poderíamos fazer para reatar este contato novamente com Deus. Então, o pecado fez separação entre o homem e Deus. Mas um versículo que nós vamos estudar aqui também, que está aí no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias através do seu próprio Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus falava a princípio com Adão face a face. Depois da entrada do pecado, então Deus enviou os seus profetas, e agora no tempo do fim Ele enviou o seu próprio Filho para manter um diálogo conosco, ok? Então observe que Deus sempre teve essa preocupação de não perder esse contato, né? De uma forma ou de outra, Deus está sempre mantendo contato conosco. Isso que é muito gostoso da gente estudar, da gente entender, saber que, como muitos pensam,
que Deus criou o mundo e deixou aí a Deus dará, cada um se virando da maneira que pode. Não, não é assim. Deus, ele está querendo sempre falar conosco. Deus quer orientar-nos a cada instante. Deus, através do seu Espírito Santo, sempre nos diz: este é o caminho, andai nele. Então Deus tem essa preocupação conosco. Nunca pense que você está esquecido por Deus. Não, Deus olha para você, meu amigo, olha para mim como se nós fôssemos únicos, como se não houvesse mais ninguém. Como se nós fôssemos únicos na sua presença. Tamanho é o seu amor e a sua bondade. Ok? Muito bem, mas no livro de Números, temos aí mais uma coisa interessante. Números capítulo 12, versículos. Ele disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Se há entre vós profetas, eu em visão ou em sonhos falarei com ele. Então, é o dom de profecia, né? Deus tem manifestado na sua igreja até o final dos tempos, para ele manter esse contato conosco, ok? Muito bem, é um dom que está à disposição de todo aquele que estuda e ama a palavra de Deus. Aquele que prega a palavra de Deus com verdade e aplica a correta interpretação, que é a interpretação historicista, seja no contexto profético ou não. Este é um profeta verdadeiro e Deus quer usá-lo. Okay? Deus quer usar você, meu amigo, para difundição, pregação e distribuição da tua palavra aos ouvintes, aos pecadores que precisam de salvação em qualquer lugar que você viva. Ok? Esta é a palavra do Senhor. Deus disse uma coisa muito interessante a Moisés. Observe aí, no livro de Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, Deus orientou a Moisés que escrevesse as palavras em um livro, ok? E orientasse a Josué acerca de tudo que ele queria para o seu povo Israel, e também para nós ele deixou essa mensagem gloriosa escrita na sua palavra. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é o nosso manual de orientação, ok? Observe que quando uma pessoa cria um objeto eletrônico, seja ele um computador ou uma televisão, observe que quando você adquire esse objeto, ele vem acompanhado de um manual dizendo como que você deve manuseá-lo com segurança, de maneira que ele não se estrague facilmente. E então você, aplicando essas técnicas de manuseio, se esse objeto der defeito, então você vai levar no técnico. Então, assim mesmo, Deus, quando criou o homem, ele deixou o seu manual de instrução, que é a palavra de Deus, para que nós a estudássemos, para que pudéssemos proceder de maneira segura, em obediência a Deus, para que pudéssemos gozar de vida e em abundância. Assim é a Bíblia para nós cristãos, um manual de orientação espiritual da parte de Deus, ok? Isso é muito bom saber dessas coisas, queridos. O que fez Moisés então? Êxodo capítulo 24, verso 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então Moisés obedeceu. Deus mandou ele escrever o livro, num livro, todas as experiências dos filhos de Israel, e Moisés então escreveu, e hoje nós temos em nossas mãos o Pentateuco,
que é os conjuntos dos 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, e nós vemos aí a abertura do Mar Vermelho, nós vemos aí as pragas do Egito, nós vemos muitas maravilhas que Deus fez naquele tempo, e Ele pretende fazer na tua e na minha vida que cremos. Então aí está, Deus nos deu essa Bíblia, esse livro maravilhoso de orientação, esse manual de vida, para que nós então pudéssemos viver de maneira coordenada, de maneira boa, saudável, abençoada, através da obediência à palavra de Deus. Então Moisés obedeceu, né? Essa foi a grande característica de Moisés, a obediência. Muito bem, temos aí mais um livro interessante, que fala também um comentário que Moisés ele viveu cerca de 1500 anos antes do nascimento de Jesus, né? Então, naquele tempo, então, desde os primórdios, né? Desde Adão, Deus vem mantendo esse relacionamento com o ser humano, no intuito de que o ser humano viva bem, né? Deus ama, Deus quer proteger os seus filhos, por isso Ele nos deu a sua bendita palavra, ok? Muito bem, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, tem uma coisa muito interessante, vamos ver aqui. Versículo 21 nos diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí está. Nenhuma parte da Bíblia foi produzida por vontade de homem nenhum, mas Deus usou homens que se dedicaram e santificaram-se perante a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Então Deus os usou para escrever as suas palavras, assim como usou Moisés para escrever o Pentateuco, e também usou os profetas Isaías, Malaquias, Jeremias, Daniel, né? No Novo Testamento escreveu o apóstolo Paulo, escreveu também o apóstolo Pedro, escreveu João, Lucas, Marcos e Mateus. Enfim, então a palavra de Deus ela foi produzida pela vontade de Deus. Você pode crer nisso? Eu posso crer nisso. Eu creio nisso. Eu quero que você creia nisso também, ok? Mas o que nós devemos fazer então para compreender corretamente esse contexto da palavra de Deus, né? Existem algumas dicas muito interessantes que diz aqui. Que fazer então para entender a Bíblia? Veja aí, 1 Timóteo 4,13. Vamos ver. Persista em ler. Verso 13. Exortar e ensinar até que o vá. Quem está falando aqui? Aqui está o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Persista em ler, exortar e ensinar a palavra de Deus. É isso que Deus quer para os seus filhos. É isso que Deus nos orienta a fazer. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. É isso que Deus quer. É essa missão que Deus nos confiou e nos dá. Amém? Muito bem, mais uma orientação aqui está no verso 14, logo na sequência aí, ó. 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos. Não devemos desprezar jamais a oportunidade que Deus nos dá de estudar a sua palavra. É o que está dizendo aqui, né? Nós devemos aproveitar essa oportunidade. Quantos gostariam de ter o privilégio que nós estamos tendo de estudar a palavra, mas não podem. Muitos nem não conhecem a palavra do Senhor, mas nós conhecemos e nós temos este privilégio. Então vamos valorizá-lo, não é verdade? Muito bem. O verso 15, outra orientação interessante. Aqui o verso 15 nos diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Devemos nos ocupar com a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, ok? E transmitir esta mesma palavra
a outras pessoas. Interessante, glorioso e maravilhoso é esta oportunidade que Deus nos dá. Em 1 Coríntios 2:13, aqui ó, que bacana, hein? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, para que possamos entender a palavra de Deus, nós temos que comparar versículo com versículo, para que nós possamos chegar à conclusão de um determinado assunto. Por exemplo, se você vai estudar sobre o estado do homem na morte, o que você tem que fazer? Você tem que buscar dentro da Bíblia todos os versículos que estão relacionados ao assunto morte, ok? E você chegará a uma conclusão satisfatória, porque Deus é que está iluminando e vai iluminar a sua mente se você seguir esta orientação que Ele mesmo dá. Então devemos comparar versículos com versículos, né? Para que possamos chegar à conclusão de um determinado assunto que estejamos buscando. São João 7,17. Vamos ver o que diz aqui São João 7,17. São João, capítulo 7, versículo 17. Aqui está. Agora foi mais rápido. São João 7,17. Diz aqui: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então João está falando aqui. Se você, meu amigo, quer conhecer a vontade de Deus, né, o que você deve fazer? Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou de não. Mas como que você vai conhecer essa doutrina de Deus? Né? Se é o pastor, o presbítero ou o missionário, seja lá quem for, que esteja usufruindo da Bíblia, se ele está pregando a palavra com verdade. Através do estudo, você tem que estudar por você mesmo, não ficar buscando opiniões, Cicrano e Beltrano. Você tem que estudar por você mesmo. Deus lhe deu a capacidade de inteligência para que você busque o conhecimento, busque no livro do Senhor. É assim que Jesus falou. Jesus falou assim, ó: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer a Deus? Estude a palavra de Deus. Certo? Muito bem. Então, nós temos que obedecer todas as orientações possíveis que a palavra de Deus nos dá. Amém? E temos muito firme a palavra dos profetas. Ai, que interessante. A qual bem fazeis em estar atentos, né? Como uma luz que ilumina em lugar escuro. Olha que interessante. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ok? O mundo, meu amigo, na verdade, não há como negar, está em trevas. E a palavra de Deus é uma lâmpada para aqueles que creem. É um manual de orientação para aqueles que querem se salvar, para aqueles que creem. Ok? Então você não andará em trevas se você estudar a palavra de Deus com muita oração, pedindo a Deus discernimento e iluminação. Com certeza Ele te dará e você não será enganado pelos falsos profetas, pelos enganadores que já se levantaram pelo mundo afora. Então, estude a palavra de Deus, porque ela é lâmpada. O salmista diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ok? Muito bem. Então, para que mais serve a Bíblia? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, vamos ver para que mais serve a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, está aqui o último livro da Bíblia, capítulo 1, muito bem, versículo 3, está aqui. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. É isso aí. Bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Você quer ser feliz? Ganhe tempo estudando a palavra de Deus. Reserve momentos. Agora temos aí um coronavírus e muitos estão em quarentena, né? Aí uma boa chance para começarmos então fazer um estudo bíblico mais sério, não é verdade? Buscando na palavra do Senhor a iluminação, a orientação que Ele nos dá, certo? Então, repetindo, bem-aventurado
aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam, ou seja, praticam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, certo? Quando diz tempo, quer dizer o fim está próximo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Não se esqueça disso, né? Então, meu amigo, quero fazer uma orientação para você. Leia a Bíblia. Dedique tempo ao estudo da palavra de Deus. Não se demore. Você não tem Bíblia? Adquira uma Bíblia. Simples, fácil, né? Existe Bíblia para todos os gostos agora. Tem Bíblia em muitas línguas diferentes, muitas traduções, né? Temos Bíblia mais caras e mais baratas, né? Não há motivo para que você não leia a Bíblia, ok? Muito bem, então convido você a partir de agora a ser um estudante da palavra do Senhor. Peça orientação, direção do Espírito Santo. Ele sim, ele vai te orientar. Amém? Foi um prazer estar com você. Deus te abençoe. Espero você no próximo estudo. Vamos orar? Poderoso e amado Deus, obrigado pela oportunidade que nos dá de nós estudarmos a Tua Palavra. Muito bom ter a Tua Palavra nas mãos, porque ela nos orienta acerca de diversos assuntos. E isso é maravilhoso quando podemos, ó Pai, através do manual, a Tua Palavra que nos deixou, podemos, ó Pai, tomar decisões corretas, orientadas pelo Teu Espírito Santo. Cuida dessa pessoa que está estudando a Bíblia conosco, que o Senhor possa trabalhar na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua mente, e possa cuidar dele, da sua família e proteger a todos. Nos méritos de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados, agradecemos. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.